Graça e paz, amados irmãos, que a doce paz do Eterno esteja reinando sobre você, sobre a sua família. Para nós é uma alegria estarmos aqui hoje, né? O nosso primeiro culto aí via rede social, é um tempo novo para nós, tudo é novo, mas nós cremos que Deus fará grandes coisas, né? Grandes coisas conosco como igreja nesse tempo. E eu quero, nesta noite, refletir com você numa palavra que Deus tem falado ao meu coração para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo como igreja, né? Esse tempo que Deus está ministrando na nossa nação, no nosso país. E eu quero aí adentrar agora ao seu lar para trazer essa mensagem ao seu coração. E eu queria que você agora pegasse a tua Bíblia e nós vamos meditar numa palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler a palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1, do 1 ao 11. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salta-te daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Sai daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para vocês, igreja. Eu quero trabalhar com vocês nessa noite essa palavra. Essa palavra ela é uma palavra que vem para trazer algumas realidades para nós nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero ministrar nessa noite com o tema desta palavra é Covid-19 vezes fé. Covid-19 vezes fé. E eu quero extrair desse texto aqui algumas realidades, algumas verdades para nós vivermos esse tempo do Covid-19. O tempo onde essa pandemia tem chegado no nosso país, e tem tirado a paz, tem tirado o sossego de muitos cristãos. E eu quero muito nessa noite ministrar algumas coisas que Deus falou no meu coração em relação à palavra dele para o seu coração, ok? Amados, quando nós olhamos aqui para esta palavra, nós vamos ver Jesus, ele passando por uma experiência, né? Ele estava saindo de uma experiência do sagrado, daquilo que era sublime, né? Das bênçãos do Jordão, né? E Jesus, ele é levado para um deserto, para ser testado, ou seja, tentado pelo diabo. E nós vamos ver que é num tempo desse, é num tempo de teste que Jesus passou, é que ele consegue, no meio dessa crise, irmãos, ele consegue buscar em Deus, no Pai, na sua palavra, um refúgio para quê? Um refúgio para vencer o momento que eles estavam vivendo, né? Queridos, quando nós olhamos
para nós as coisas também é assim, né? Muitas das vezes acontece assim comigo, com você. As coisas estão tudo bem, as coisas estão tudo normal, tudo indo de vento a popa, tudo dando certo, né? E de repente tudo muda. Foi bem isso que aconteceu com Jesus. Tudo estava bem, tudo estava tranquilo, e de repente Jesus é transportado para um lugar deserto, para ser testado. Se nós olharmos para a nossa realidade, irmãos, igreja, é bem isso que está acontecendo com a nossa nação. Tudo estava tão normal, de repente nós nos deparamos com o Covid-19. A crise chegou. Você teve que mudar, você teve que mudar tudo na sua vida, né? Nós estamos olhando a crise, nós estamos vendo aí as empresas, né? As empresas parando, o comércio da cidade parou, e enfim, tudo mudou, né? Mas a pergunta que faço é: o que fazermos mediante a uma situação dessa? Assim como Jesus, ele se viu no meio desta crise, aonde foi levado para um lugar para ser testado, e tudo mudou, né? Tudo mudou. E o que fazer? Eu aprendo que Jesus, amados, nesse momento ele vai buscar em Deus o refúgio e o consolo. Nós, como cristãos, nesse momento, irmãos, de Covid-19, nós temos que buscar em Deus. Eu quero que você entenda isso. Nós temos que buscar em Deus, nós temos que nos refugiar em Deus, né? E eu quero trazer para você, nesta noite, algumas verdades que eu extraí desse texto para a gente vencer esse tempo. Para nós, como igreja, nos posicionarmos e vencermos esse tempo. Eu extraí 3 verdades aqui que eu queria compartilhar com você nesta noite. Compartilhar com você para que você entenda que o Covid-19 ele não vai ser maior do que a tua fé. Nós somos o povo de Deus, nós temos a marca do Senhor, nós temos a aliança do Senhor, então nós vamos vencer esse tempo, nós vamos vencer esse Covid-19, por quê? Porque a fé que está em nós, irmãos, ela é uma fé sobrenatural. E mediante disso nós vamos nos posicionar, nós vamos avançar e nós vamos ver, querido, que o Senhor vai fazer coisas grandes no nosso meio. Amém? A primeira verdade, então, que eu extraí desse texto, que eu quero deixar para você nesta noite, é que em tempos de desafios, você precisa usar a palavra de Deus. Em tempos de desafios, você use a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de muito desafio, igreja. Nós estamos vivendo um tempo de grandes desafios. A nossa nação está vivendo um tempo de muitos desafios, né? E só que nesse tempo de desafios, nós que somos cristãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Nós precisamos buscar o nosso refúgio na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o que? Ela tem aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é o alimento para o cristão. Então nós precisamos, nesse momento que estamos vivendo, olhar para a palavra de Deus. O versículo 4 diz que Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha que coisa tremenda. Jesus aqui estava sendo confrontado pelo diabo. Ele diz: olha, se você é o Filho de Deus, então pegue essas pedras e transforme elas em pães. E Jesus tem uma resposta. Só que essa resposta de Jesus, ela não é uma resposta que vem do natural, mas ele recorre à palavra. Ele diz: olha, diabo, olha, Satanás, eu quero que você saiba uma coisa, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Que coisa linda, igreja. Irmãos, em tempos de Covid-19, você precisa buscar a palavra. Você precisa se
refugiar na palavra do Deus eterno. Você precisa buscar esse refúgio nele. Ele é o Senhor da palavra. Uma outra coisa importante que eu queria mencionar para você é que nesse tempo de Covid-19 nós temos vivido muitas e muitas situações. Muitas informações têm chegado até você. São muitas informações. Toda hora nós estamos recebendo via WhatsApp, via Facebook, Instagrams, via as redes sociais. Toda hora eu recebo muitas mensagens no WhatsApp, nas redes sociais, falando sobre o Covid-19. Então, queridos, eu queria muito que vocês agora se atentassem para isso. Essas mensagens que nós temos ouvido, esses áudios que vocês têm ouvido, esses vídeos que vocês têm ouvido, isso, se você não tomar cuidado, meu irmão, minha irmã igreja, isso pode tirar você do foco de servir ao Senhor. Isso pode tirar você do foco que é a palavra. E esses vídeos, eles podem te levar para um estágio de desespero. Mas se você voltar para a palavra, você vai ver que a palavra de Deus, ela tem o alimento que você precisa. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé, irmãos, do cristão vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, em tempos de Covid-19, tenha fé. Ouça a palavra, porque a palavra de Deus vai gerar fé no seu coração. A palavra de Deus vai te tornar um cristão poderoso. E quando você ouvir, quando você receber determinado áudio ou vídeo, você precisa entender que aquilo que foi semeado no seu coração, que é a palavra, é muito maior, tem muito mais efeito do que aquela voz. Então, queridos, em tempo de Covid-19, guarde o teu coração, olhe para a palavra de Deus, né? As informações são muitas, né? Você precisa tomar cuidado, porque, queridos, nem todas as coisas que você ouve, nem todas as informações que você ouve são verdade. Tome cuidado com os fake news da vida. Tem muita gente, tem muito cristão que está entrando em pânico porque tem ouvido tantos e tantos áudios. Essa semana eu falava com meu irmão e ele dizia que ele recebeu um áudio e quando ele ficou sabendo, esse áudio era um áudio que não tinha nada a ver. Era um áudio de 2019 e eles soltaram agora. E as pessoas não sabem da realidade e isso pode te prejudicar. Então, meu amado, o Covid-19 não pode ser maior do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem que gerar fé no seu coração. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com você. A segunda coisa que eu extraio, a segunda verdade que eu vou compartilhar, que eu extraí desse texto para você, é o seguinte: em tempo de Covid-19, você precisa ter fé. E ter fé é ter prudência. Como assim, pastor? Queridos, em tempo de Covid-19, você precisa ter fé. E a sua fé tem que ser uma fé prudente. Amém? A sua fé precisa ter prudência. Você precisa ter muita prudência. Fé, queridos, é ter prudência. Tem muita gente batendo no peito. Tem muita gente dizendo: eu tenho fé. Sabe, a Covid-19 não vai me pegar. Eu tenho fé, eu tenho Jesus. E aí, sai fazendo coisa absurda. Tome cuidado, querido. Ter fé é ter prudência. Você precisa tomar todos os cuidados devidos. Se tem uma ordem, se tem um decreto que você deve se isolar por um tempo, se isole por um tempo. Se isole por um tempo. Não fique por aí
dando sopa, né? Porque não é porque você tem Jesus, querido, porque você tem fé, mas você precisa ser prudente, você precisa se guardar. Eu queria deixar isso para você. Se guarde, tome todos os cuidados devidos. Tome todos os cuidados devidos, né? Você precisa caminhar nesse tempo de Covid-19 com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Jesus, amados, ele venceu esse momento de crise que ele estava passando, essa tentação que ele estava passando, com prudência, usando a palavra, usando a fé e a palavra. E Jesus, ele venceu, né, o diabo com muita prudência. Eu queria dizer para você que você deve sim viver com o coração cheio de fé. Mas esse momento, querido, a igreja precisa acordar e ter muita prudência. Tome todo cuidado. Acate todas as orientações dos órgãos de saúde em relação à Covid-19. Existe uma estatística que diz que daqui alguns dias, no início de abril, é que essa pandemia vai se estourar mesmo. Nós cremos, queridos, que se nós fizermos a nossa parte, se você agir com fé, com prudência, com sabedoria, junto nós vamos vencer essa pandemia, junto nós vamos destruir o Covid-19. Por quê? Porque nós somos homens de fé, mas que vamos trabalhar com muita prudência, vamos ajudar os órgãos públicos a vencer. Igreja, vamos unir as nossas forças. É tempo de nós unirmos a nossa força. É tempo de você dedicar a Deus. É tempo de você buscar. É tempo de você se colocar, sabe? E obedecer. Ser prudente. E junto, queridos, junto com todo o nosso país, com toda a nossa nação, nós vamos vencer a Covid-19. A terceira e última coisa que eu queria mencionar aqui para vocês, que eu extraí também desse texto, é que para vencer o Covid-19 é preciso unirmos em oração e jejum. Queridos, para a gente vencer esse momento que estamos passando, nós precisamos unirmos as nossas forças em oração e jejum. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu esse momento, porque ele tinha saído de um tempo de jejum. Foram 40 dias de jejum, foi 40 dias de busca. E a Bíblia diz que ele teve fome, e logo quando ele teve fome veio o tentador para tentá-lo. Mas Jesus vence Satanás. Por quê? Porque ele estava num tempo com o papai. Ele tinha orado, ele tinha jejuado, então ele venceu. Igreja, eu quero te convidar a juntos darmos as nossas mãos, para levantarmos um clamor, para jejuarmos, para buscarmos. Você jovem que está ouvindo essa mensagem, você pai de família, você mãe, ei, vamos nos unirmos em oração. É tempo de nós unirmos as nossas forças. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós levantarmos um jejum. Eu quero convidar você, igreja, toda a igreja, para junto nós orarmos. Eu estou aqui, na próxima semana eu vou falar um pouquinho sobre essa importância da oração. E nós vamos criar alguns departamentos de oração. Nós vamos criar estratégia de oração, porque nós queremos vencer junto, queridos. A oração é importante nesse momento, amém? Nós vamos buscar ao Senhor e junto venceremos, porque a nossa fé é maior do que a Covid-19. Exerça fé, oração e jejum. A Covid-19 já caiu por terra na nossa nação. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu quero dizer que você é muito importante para o Senhor. Você que vai ouvir essa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, preste atenção no seu coração. Vamos unir as forças.
É tempo de unirmos as forças. Não fique dando ouvidos para o que as pessoas estão dizendo. Ouça a palavra de Deus. Tenha fé, seja prudente e entre conosco nesse desafio. Povo de Deus, igreja brasileira, é tempo de unirmos as nossas forças em jejum e oração. E junto venceremos. A nossa fé, a fé que vence o mundo, com certeza já venceu o Covid-19. Essa pandemia, para nós, como servo de Deus, já passou. Vamos crer desta forma, igreja, porque o Senhor é conosco. O Senhor é aquele que está à nossa frente. Que o Senhor te abençoe. Que a sua fé, que a minha fé, que a nossa fé possa ser maior do que a Covid-19. E junto, igrejas, como um exército poderoso, como um exército valente de homens, de mulheres, de jovens, de crianças, nós vamos declarar em nome de Jesus que a Covid-19 ela já passou, essa crise já está passando no mundo espiritual, nós já vencemos, a nossa fé é muito maior do que a Covid-19. Deus abençoe, um beijo no teu coração, amo você, igreja, fique na doce e na abençoada paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.